Hoje nós vamos estudar da lista das parábolas a última delas. A parábola do fariseu e do publicano. Está em Lucas 18, de 9 a 14. O motivo dessa parábola, Jesus contou essa parábola, ele propôs também esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. As parábolas de Jesus tinham um propósito. Havia uma lição, uma intenção didática, ele queria ensinar as pessoas. E aqui ele está ensinando as pessoas sobre a questão do confiar em si mesmo e se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, são 3 características da pessoa que está incluída aqui, enquadrada aqui. Os fariseus que confiavam em si mesmos, se consideraram justos e desprezavam os outros. Um escritor cristão escreveu um livro chamado Crentes poderosos, super cristãos. Pessoas que acham que elas têm virtudes que elas não têm. Quando nós viemos para São Paulo, naquela época, havia um pregador que estava agradando muito as pessoas. Ele não era daqui não, mas ele foi chamado aí, fazia algumas reuniões com um grande número de jovens. E uma vez, durante a sua pregação, ele falou assim: eu dificilmente peco. Super cristãos. Eu dificilmente peco. Pois bem, Jesus estava avisando esse tipo de pessoas, sobre os super crentes, os super cristãos que acham que são mais justos, são melhores, são mais puros do que as outras pessoas. Quem são os personagens dessa parábola? O fariseu. O fariseu era participante da seita dos fariseus, a seita dos fariseus, que era uma organização política e religiosa que se originou no 2º século a.C. Fariseu significa os separados, os melhores. Eles ensinavam que o povo não tinha condição de agradar a Deus. Então separaram um grupo para agradar a Deus. Eram os fariseus. Eles eram escolhidos para representar o povo no agrado a Deus. Eles acreditavam que o Messias viria quando houvesse um grande número de cristãos obedientes à lei. Então ele falava: vamos ser nós obedientes, a gente força a vinda do Messias. Era essa a ideia deles. Pois bem, eles eram participantes da seita, era uma seita religiosa e política. Então, a mistura da religião com a política, que é uma praga hoje em dia, no mundo inteiro, já era praticada naquele tempo. A mistura da fé com a política. Um cidadão brasileiro que não tem nada a ver com o Evangelho, convocou uma vigília de oração. Então nós vivemos esse tempo. Os fariseus eram assim. A sinagoga que eles controlavam era uma instituição religiosa e política. Eles ensinavam a religião de acordo com a cabeça deles e movimentavam expedientes políticos. Pois bem, eram esses os fariseus. Eles transformaram a lei em mais de 800 mandamentos.
eles tinham acesso à lei, mas a lei que os fariseus defendiam não era a lei conforme estava exposto na Bíblia. Era uma lei manipulada por eles. Então eles transformaram a lei em mais de 600 mandamentos. Em mais de 600 mandamentos. E esses mandamentos eram adaptados para a manipulação do povo. Eles queriam manipular o povo. Aliás, a religião sempre foi um instrumento de manipulação para os que são mal intencionados. O pastor André não manipula ninguém, eu não manipulo ninguém, o pastor Edson não manipula ninguém, porque não é esse o nosso propósito. Mas há igrejas que manipulam as pessoas. Por exemplo, a minha avó acreditava que se ela não tomasse a ceia, ela perdia a salvação. Isso é manipulação, para obrigar a pessoa a não faltar à ceia. Então todo mundo ia com medo de perder a salvação. Isso é manipulação da fé. E os fariseus eram ótimos para fazer isso. Eles manipulavam a fé, os mandamentos, e de 10 mandamentos eles tiraram mais de 600 princípios que eles obrigavam as pessoas para praticar, e era nitidamente um mecanismo de manipulação. Continuando. Eles tinham uma interpretação particular das Escrituras. Então, há muitas pessoas assim, interpretam a Escritura do seu modo particular, não da maneira como a Escritura deve ser interpretada, mas interpretando da maneira particular. Vou dar um exemplo. A ceia do Senhor foi uma instituição, digamos assim, uma experiência coletiva. A família de Jesus eram seus 12. Ele falou assim: vocês são a minha família. A ceia era celebrada em família. Não havia ceia particular. O irmão que puder vir à igreja no dia da ceia, participar da ceia, isso é legítimo, porque ele está fazendo o que Jesus mandou. Quando vocês se reunirem, façam isso. Mas alguns cristãos inventam a ceia em casa. Isso é manipulação. Eu digo que a pessoa tem que tomar a ceia para não ir para o inferno. Então, isso me valoriza como pastor, porque as pessoas ficam dependendo de mim para levar a ceia dela em casa. Isso é manipulação. Tá? Porque não tem esse ensino na Escritura de alguém levar a ceia para alguém em casa. Mas, eu levo a ceia da pessoa em casa e também pego os dízimos dela. Então, eu vendo a ceia. Eu for lá, dou a ceia, oro, cadê o dízimo? A pessoa entrega o dízimo. Então, os fariseus eram isso, eles tinham um mecanismo de manipulação incrível. Eles, às vezes, distorciam a lei em benefício pessoal. Eles mudavam o teor da lei. Jesus falou assim: vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Aqui havia uma coisa na lei: honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é cuidar deles na velhice. Isso é que é honrar pai e mãe. Eu não honro a minha mãe se ela ficar sem remédio, eu não faço nada para ela ter o remédio dela. Mas se eu vou lá e compro o remédio e dou para ela, eu estou honrando a minha mãe, estou honrando o meu pai. Então essa é a lei. Mas isso implica em gasto. Filhos não querem investir nos pais, não querem gastar com eles. Desprezam e deixam que eles fiquem à mim. A lei de Moisés dizia que nós precisamos honrar pai e mãe. Ou seja, não deixar nosso pai e nossa mãe na fome e na miséria e no desamparo. Os judeus encontraram uma maneira, eles manipulavam a lei. Eles encontraram uma maneira que era a lei de Corbã. A lei de Corbã era assim: papai, mamãe, olha, é o seguinte, havia a Bíblia que diz que eu devo honrar vocês.
Então significa que eu deveria gastar um dinheiro com vocês. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, que esse dinheiro eu vou considerar corban. Quer dizer, eu fico com ele alegando que é para Deus. Então eles alegavam que inventaram a lei de corban para não socorrer os pais enfermos e velhos. Inventaram essa lei. Então ele pegava o dinheiro de ajudar o pai, colocava aqui e dizia, corban, é dinheiro de Deus. Quando Deus quiser, ele vem pedir. Era assim que os fariseus se comportavam. Por exemplo, quanto a não curar no sábado. Por que eles eram contra a cura no sábado? A lei dizia que o sábado era o dia consagrado para a santificação ao Senhor. Mas havia outras coisas. A lei não dizia que você pode deixar um doente sem cuidados porque é sábado. A lei não dizia isso. Mas os fariseus acrescentaram isso. Eles acrescentaram isso à lei. Então proibiam a cura no sábado. Jesus foi criticado, foi acusado por violar o sábado ou curar um doente. Curar um doente não viola o sábado. Mas a maneira de controlar as pessoas era essa. O que acontecia? Os líderes religiosos também eram cuidadores do povo. Os mestres da lei, os sacerdotes, eles tinham responsabilidade para com o povo. Então a doença devia ser objeto da preocupação deles, e a cura dos enfermos. Então o que eles fizeram? Para a gente ter um sábado mais tranquilo, vamos proibir a cura aos sábados. Assim doente nenhum procura a gente. A gente fica numa boa, comendo um churrasquinho da gente. O que eles queriam, eles proibiram de curar no sábado, para eles ficarem à vontade no sábado e não ter que atender um doente que está precisando de socorro. Isso eles inventaram isso. Os fariseus inventaram isso. Quanto a não curar no sábado e quanto a impor práticas dos rituais de purificação e da prática de jejuns e de dízimos. A lei dizia para entregar os dízimos. Mas os dízimos eram poucos, não dava para sustentar a religião. Toda vez que nós quisermos sustentar a fé com dinheiro, vamos esfolar alguém. Eu vou construir um templo, então você vai me dar os cheques, vai me dar a sua casa. E era isso essa é a tendência dos fariseus. Então, eles proibiam que as pessoas curassem no sábado. Está doente, é sábado, não procure um médico, porque ele não pode curar no sábado, porque a lei manda guardar o sábado. Isso é uma manipulação. Então, eles colocavam sobre as pessoas a prática dos dízimos. Por exemplo, eles queriam ganhar mais dinheiro. Igrejas evangélicas que fazem isso. Eu quero que vocês tragam mais dinheiro. Aí eu invento um mecanismo. Os fariseus fizeram o seguinte, Deus mandou que eles entregassem o dízimo. Mas se vocês entregam só o dízimo, eu não tenho a boa vida que eu quero, porque eu quero de avião, eu quero ter uma casa em Miami, eu quero ter carro de luxo, eu quero ter uma coleção de automóveis. Então, só os dízimos normais não dão para isso. Então, os fariseus inventaram, ofertas alçadas, primeiro dízimo, segundo dízimo e dízimo dos pobres. 4 maneiras de contribuir. Ofertas alçadas, primeiro dízimo, segundo dízimo e dízimo dos pobres. Então, fazer uma tabela. Você é pobre? Você tem um dízimo que você precisa trazer. Você é rico também. Então, eles tinham um jeito de manipular e esfolar as pessoas. Esse fariseu era assim. Ele tinha o seu modo de ser totalmente egoísta e contrariando a lei de Deus. Pois bem, e os publicanos? Você lembra que esta é uma parábola que inclui uma interação entre um homem fariseu e um publicano. É uma interação desses dois. Por isso que eu estou falando sobre os fariseus e agora sobre os publicanos. Notem bem, é publicano, não é republicano. Bom, eles eram cobradores de impostos, descumpridores da lei. Os publicanos não estavam envolvidos na religião.
eles eram funcionários do Império Romano e eles trabalhavam para Roma. Roma oprimia o povo e esses homens eram empregados de Roma para coletar os impostos. Era isso que eles faziam. Odiados por cobrarem esses impostos do seu povo, também por serem não cumpridores da lei do rito. Por exemplo, o judeu tinha que tomar os banhos de purificação. Você lembra quando Jesus transformou água em vinho? Assim, lá havia quantas talhas? Quando Jesus transformou o vinho? Não se lembra? Havia umas talhas lá cheias. Quantas? Tudo bem. 10? 6. Por que tinha aquelas 6 talhas lá? Porque o judeu era obrigado a fazer uma lavagem ritual para participar de determinadas atividades. Por isso que em todo lugar eles tinham aquelas talhas. E os publicanos não davam bola para isso. Entravam na festa sem lavar as mãos. Aliás, houve uma crítica, né? Porque Jesus não participava daquele banho ritual. Aí os fariseus falaram, mas você não faz o banho de pureza, de purificação, né? Você não faz o rito da purificação? Então eles impunham esses rituais e os publicanos não se submetiam a esses rituais. Por essa razão, então, eles não cumpriam a lei, eram tidos como desonestos. Na verdade, havia desonestidade, porque o publicano era um judeu empregado de Roma, para cobrar impostos para Roma. Então, ele era um odiado do povo, que ele cobrava imposto dos israelitas e mandava o dinheiro para Roma. Então, era uma espécie de traição, porque eles não eram leais. Então, eles eram desprezados, eles eram considerados desonestos e desprezavam as ordenanças da lei de Moisés. Aí nós temos a parábola em que esses dois interagem. O fariseu orava, o publicano também orava. Os fariseus tinham a sua maneira de se aproximar de Deus, o publicano também tinha a sua maneira de se aproximar de Deus. O modo de alguém se aproximar de Deus pode ser uma coisa particular. A pessoa se aproxima de Deus do seu modo particular. Então, eles tinham, tanto o fariseu quanto o publicano, tinham o seu modo de orar. Ambos foram ao templo para orar. Por exemplo, você não é obrigado a vir aqui para orar, mas aqui é o lugar próprio. O templo não era unicamente para a oração, mas o templo era um local próprio para a oração. Então, as pessoas iam lá, tanto fariseus quanto publicanos iam lá para orar. Então, tem uma oração que é, digamos assim, o ponto principal da parábola. Continuando. Tanto os fariseus quanto os publicanos tomaram uma conduta louvável. Foram ao templo para orar, local apropriado. Deus mandou que o povo fosse lá orar, que subissem lá. A minha casa será chamada casa de oração. Isaías falou, né? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Você pode vir da Etiópia, tem um lugar lá para você orar. Você pode vir do Extremo Oriente, da Índia, há um espaço ali para a oração. Então, todas as pessoas tinham acesso ao templo para orar. Jesus ficou com muita raiva dos vendilhões do templo. Por quê? Porque aquele local onde os vendedores estavam era a área dos estrangeiros.
E o estrangeiro não tinha lugar para orar porque ocuparam aquilo com o mercado. Isso é que irritou Jesus. Porque esse é o espaço para o estrangeiro. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E eles ocuparam o espaço do estrangeiro e o estrangeiro não podia orar, porque estavam vendendo cabra, vendendo ovelha, trocando dinheiro, fazendo comércio. Aí Jesus falou que Jesus fez um chicote, expulsou aquelas pessoas, e o comentarista diz, ele se lembrou da palavra, o zelo da tua casa vai me devorar. O zelo da tua casa vai me devorar. Por exemplo, ali era um lugar onde havia espaço, tinha que haver espaço para todo mundo. Havia o espaço para os sacerdotes, havia o espaço para os homens israelitas, havia o espaço para as mulheres e havia espaço para os estrangeiros. Então, todos deviam estar ali. Todas as pessoas tinham acesso ali. Então, o publicano e o fariseu foram lá para orar, o que é normal. E os dois oraram. No caso do publicano, sua oração foi eficaz. Eficaz é aquela ação que alcança o seu propósito. Nem toda oração é eficaz. Há oração que não tem eficácia. Mas a oração do publicano foi eficaz. Sabe por quê? Porque a oração tem como propósito a aproximação com Deus. O propósito principal da oração não é curar doentes. É que aquele que está com um doente em casa se aproxima de Deus e ora pelo doente. Então, o ponto-chave é a aproximação com Deus. E não a cura do doente. Eu estou desempregado, certo? Eu vou pedir a Deus para me dar um emprego. Mas isso não é o fundamental. O fundamental é que eu estou passando alguns momentos na comunhão com Deus. E o publicano fez a oração eficaz. Aí eu falei, eficaz é aquilo que alcança o seu propósito. Uma vez eu vi alguém fazendo uma analogia com o futebol. Dizia o seguinte, se você tem um time jogando, um time de futebol, e eles dão 50 chutes a gol, eles são eficientes, porque estão chutando no gol. Mas se não ganham a partida, não foi eficaz. Eles foram eficientes em chutar o gol, mas não foram eficazes porque não fizeram o gol. Então, a oração não é necessariamente eficaz. A gente pode orar e não chegar perto de Deus. Entende? Quando eu estava no Rio, uma vez nós fomos... Não, eu fui trabalhar numa igreja. Era seminarista e fui trabalhar numa igreja. E quando cheguei lá, comecei o trabalho na igreja, alguns irmãos vieram me procurar. E disseram assim, pastor, irmão Elias, não era ordenado ainda. Nós temos um problema aqui na igreja que o diaconato foi dissolvido. E talvez você possa nos ajudar a recuperar o diaconato. Aí eu falei, como são esses diáconos? E por que foi dissolvido? O diaconato foi dissolvido porque os diáconos estavam brigando. Na hora da ceia, uma pessoa levava o vinho, outro levava o pão, e um odiando o outro. Aí eu falei assim, fala desses irmãos. Aí eles falaram que tinha ódio, maledicência, entre eles. Aí eu pedi detalhes sobre cada um deles. Aí chegou e falou assim, o irmão, acho que era Miguel, né? Desculpa se não for. O irmão Miguel é um homem de Deus. Ele é um homem puro. Ele é um homem de oração. Ele tem os joelhos calejados de oração. É verdade. Mas ele não se dava com os outros diáconos. Então a oração não tinha eficácia. No caso do fariseu, no caso do publicano, o que valeu é que a oração dele valeu, teve propósito. Sabe por quê?
Porque ele foi ali para se relacionar com Deus. E qual era a maneira que ele tinha para se relacionar com Deus? Era pedir perdão. Era pedir socorro. E ele disse, eu sou um pecador. Quero misericórdia. Uma vez ouvi um pregador dizendo que a gente nunca deve pedir a Deus justiça. Porque se Deus for ser justo conosco, estamos perdidos. Deus não é justo comigo. Ele é misericordioso. O publicano não pediu justiça, ele pediu misericórdia. A misericórdia suplanta a lei. Então a misericórdia está acima de todos os ritos da igreja, da ceia, dos batismos. A misericórdia está acima de tudo isso. A misericórdia suplanta a lei. Então, o fariseu estava de acordo com a lei, de acordo com o princípio da lei. O publicano se enquadrou no princípio da misericórdia. Aí valeu. Se nós fazemos uma oração que nos aproxima do nosso Deus e que nos permite desfrutar da presença dele, essa oração valeu. A oração do publicano valeu, a do fariseu não valeu. Não valeu. Ele chegou lá e disse, Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu não sou ladrão. Falou tudo isso, mas na hora dos resultados não houve. Então era preciso, o publicano estava fazendo o que foi adequado. Diz assim, o publicano foi humilde, reconheceu a sua condição de pecador e apelou para a misericórdia. O publicano queria justiça, queria ser valorizado porque ele era bonzinho. Aliás, o fariseu, né? O fariseu achava que ele era bonzinho. O publicano sabia que ele não prestava. O fariseu, como foi que ele orou? Ele diz assim, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou um pecador. Eu te agradeço porque eu entrego os dízimos, eu sou bom nas ofertas. Eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou ladrão. E fez uma lista de virtudes. Eu não sou como os pecadores. O publicano estava ali. Poucas palavras. Senhor, o senhor está vendo o fariseu falando daquele pecador terrível? Sou eu. Misericórdia. Aquele pecador que o fariseu estava acusando, o publicano falou, sou eu. A carapuça é para mim, é verdade. Mas ele se relacionou com Deus, porque o relacionamento com Deus é na base da misericórdia. Porque na base da justiça a gente não aguenta. Então, Deus decidiu, vou lidar com os homens na base da misericórdia. A misericórdia é a maneira que Deus tem para cancelar o mal que os nossos pecados trazem. Pois bem, ele desceu, o publicano desceu justificado para a sua casa. E não aconteceu com o fariseu. A palavra diz, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, quer dizer, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós vivemos uma época que há muita arrogância, arrogância religiosa, arrogância política, arrogância científica, e isso afasta as pessoas de Deus. São os humildes que se aproximam de Deus, reconhecendo que Deus é um Deus misericordioso. Portanto, na nossa oração, nas orações, o fariseu pediu justiça, não foi justificado. O publicano pediu misericórdia, foi justificado. Pois bem, essa parábola é muito, muito interessante e é muito, muito atual. Quero propor um exercício para o grupo. Vai ter o grupo?
Vamos ter o grupo, os grupos? É? Então, vou propor o seguinte. Fale de sua experiência de ser humilhado ou ser exaltado em relação à sua vida espiritual. Isso é uma discussão. É a nossa relação com o fariseu e com o publicano. A gente é o quê? A gente é fariseu? As igrejas estão cheias deles. A gente é publicano? A rua está cheia deles. Mas Deus justifica o publicano arrependido que quer misericórdia. Já no Velho Testamento, o profeta dizia: eu quero misericórdia e não sacrifício. E assim, então, terminam as parábolas de Jesus, de acordo com a lista feita para nós estudarmos. Okay? Alguém tem uma palavra, tem uma pergunta? Por favor, Iracema. Entre? Tá. Mas isso é uma questão de temperamento. Há um crente maravilhoso que pode ter um temperamento difícil, e ele está muito bem com Deus. Então, nós temos que respeitar o temperamento das pessoas, a personalidade das pessoas. Pedro era intempestivo, era um problema do relacionamento da sua personalidade. Então, na igreja, vem vários tipos de personalidade, mas todos estão debaixo da misericórdia. É isso que é importante. É isso que é importante. Todos nós devemos nos colocar debaixo da misericórdia. Porque... Sim. Aí é o seguinte, Zaqueu era cobrador de impostos. Ele estava na árvore porque ele era odiado entre a multidão. Se ele começasse a andar no meio da multidão, ele podia ser espancado. Então ele ficou lá em cima para ficar escondido. Ele não queria ser visto. O publicano não gostava de aparecer em público porque era odiado. Se eu acho que a pessoa não gosta de mim, eu não vou para lá. Os fariseus não gostavam dos publicanos, então os publicanos não iam à igreja. Se eu estou aqui, o pastor é um líder da igreja. Se os irmãos entenderem que você não gosta deles, né, aí eles não virão. O fato é que o fariseu tinha como prática religiosa a lei e as obediências à lei, de acordo com a cabeça deles, porque a lei tinha 10 mandamentos e os fariseus tinham 600 mandamentos. Inventava coisas para controlar o outro. Inventava aquelas coisas para controlar o outro. Então, Zaqueu, ele não podia aparecer em público. Mas qual é a diferença? Zaqueu humilhado está lá em cima, ridículo. De acordo com a prática social, um homem digno nunca subia numa árvore em público, porque ele fez para todos ali um papel ridículo. Mas ele estava humilhado. E Jesus foi para a casa dele. E ele sabia que ele tinha feito uma coisa errada. O imposto, por exemplo, o imposto era de 10 dracmas. Aí ele falou, vou cobrar 11, uma para ficar para mim. Era assim, eles eram ricos. Os cobradores de impostos eles eram ricos. Ricos porque eles cobravam impostos e eles podiam cobrar mais. A lei estabelecia 10 dracmas. O que você cobrar além disso é seu. Isso é seu. Mas para Jesus, isso não tinha a menor diferença. O que fazia diferença para Jesus é que ele era humilde. E ele falou, Senhor, olha, eu sou publicano, eu cobro dinheiro a mais. Eu vou dar um jeito de devolver o dinheiro que eu tirei a mais. E o que Jesus falou? Hoje veio a salvação a esta casa. Chegou, porque esse é também filho de Abraão. E os fariseus que estavam ali ao redor ficaram com raiva. Há pessoas na igreja que sempre ficam com raiva quando alguém é beneficiado. Raiva, ciúme. E os fariseus ficaram com ciúme. Mas Zaqueu falou, eu devolvo os bens, devolvo o que eu tirei. E Jesus o abençoou.
Porque ele está corrigindo um erro e, ao mesmo tempo, está buscando uma relação completa com Deus. Bom? Alguém mais quer dizer alguma coisa? Tá bom, então vamos encerrar por aqui. E que Deus nos ajude a sermos como os publicanos. O povo não gosta de mim, mas eu estou bem com meu Deus. Esse é o segredo. As pessoas, tem gente que não gosta de mim, mas eu estou bem com Deus, porque eu me humilhei, estou debaixo da misericórdia. Tá bom? Deus abençoe vocês.